Enquanto Yugen Shinkage e o Nada Shinkage se degladiavam em lutas históricas, o líder do Yugen Shinkage permaneceu na sua reclusa e velha residência, naquele clima beirando ritualístico, com a presença de animais, ausência de luxo e apenas uma vela para iluminá-lo. Kakugo Kusakabe escrevia num pergaminho. A escrita dizia Shinken, que para nós era seriedade absoluta, ou espada verdadeira. Ao terminar de escrever, ele parava e questionava: por que está aqui? Você veio aqui para tentar me matar ou é por outra coisa? Nos era mostrado Otton parado na porta o aguardando e ele respondia: nós dois precisamos conversar. Kakugo questionava: você está aqui a respeito da minha ligação com o chefe atual do Nada Shinkage? Otton fechava seu punho e respondia sim. Em seguida, Kakugo questionava: mas por quê? Otton respondia: tudo tem sua origem no mesmo ponto, e tudo pode ser reduzido a um único ponto. Sou eu ou o Senhor? Qual de nós merece estar lá por Kishi? É hora de descobrir. Teria sido melhor se Kishi nunca soubesse quem você é, e nunca tivesse conhecido pessoalmente. Eu sempre esperei que o Senhor simplesmente ficasse longe e que pudéssemos evitar tudo isso. Kakugo absorvia aquelas palavras até que percebia algo. Era Otton que reverenciava e dizia educadamente: estou aqui para solicitar uma luta. Kakugo dizia: parece que você não vai me deixar muita escolha de qualquer forma. Otton dizia: já que Kiryu já fez sua jogada, tenho certeza de que Sonou também fez a sua. Kakugo escrevia Shinobu, que significava grosso modo suportar, aguentar em silêncio conter a dor ou os sentimentos. Em seguida dizia: já ouvi histórias sobre Kiryu Miyazawa e como ele é um verdadeiro monstro. O tipo de monstro para o qual você talvez queira usar o alho. Deixar um pouco de sal na janela. Otton lia o kanji e pontuava: Shinobu, os dois sinais nesse kanji. Um deles pode ser lido como a espada acima do seu coração. É um sinal que mostra que o coração não tem lugar quando você está usando a espada. Kakugo dizia: acho que a espada está ali para lembrar o coração de se manter afiado e brilhar intensamente. A cena cortava para minutos mais tarde, onde Otton e Kakugo iam até um penhasco que dava para o mar. Enquanto as ondas batiam nas rochas, uma belíssima lua cheia os iluminava. Otton dizia ok, tirava seus óculos e colocava junto de seus sapatos. Em seguida entrava em guarda. Calmamente, com as mãos nas costas, Kakugo dizia: sinta-se à vontade para me atacar a qualquer momento. Otton questionava: o senhor não vai assumir uma postura de luta? Kakugo respondia: esta é a minha postura de luta. Por favor, comece. Otton absorvia aquelas palavras e dava um passo exalando uma aura. Kakugo emanava outra do outro lado e nos era mostrado uma aura de esfera em volta dos dois lutadores. Enquanto Kakugo aguardava, Otton se aproximava vagarosamente. E quando as esferas de aura se tocavam, ambos se movimentavam. Otton entrava com sua direita e Kakugo desviava. Em seguida lançava uma rasteira. Quando iria acertar, Otton saltava e chutava. Kakugo inclinava seu corpo para trás, tocava a cabeça no solo e girava parando em pé. Em seguida, Otton dizia: parece que você ficou um pouco mais sério agora. Kakugo tirava as mãos das costas e pontuava: é raro eu levar uma luta a sério como esta, mas agora decidi lutar a sério com você. E o farei. Lutando contra um homem da sua bravura e força, é justo que eu lhe preste o devido respeito. Otton dizia: de acordo. Fico feliz em saber que lutará comigo com tudo que tem. Isso perderia todo o sentido se não o fizesse. Se eu não derrotar a habilidade suprema do Yugen Shinkage, o golpe fantasma, tudo isso terá sido em vão. Preciso superar sua força e, além disso, preciso lidar com o golpe fantasma e o pé de monstro, transmitidos apenas por laços de sangue. Não sou tolo o suficiente para pensar que derrotá-lo será fácil, especialmente quando está dando tudo de si. O motivo de você ter colocado as mãos para trás das costas era para usar o golpe fantasma. Agora que você está falando sério, parece inclusive que sua postura mudou. Kakugo absorvia aquelas palavras e explicava: essa postura eu a uso em homenagem ao meu mestre e ao nosso estilo. Mas para derrotar um homem como você, preciso usar toda a minha força. Mas mesmo assim, ainda posso usar o golpe fantasma. Talvez eu não consiga dizer isso depois, então direi agora. O golpe fantasma que você pretende derrotar não é a única coisa que existe.
Otton absorvia aquelas palavras e encarava Kakugo. Quando uma onda batia na rocha ao fundo, o chefe do Genshinkage simplesmente desaparecia da visão de Otton. O antigo chefe do Nadashinkage olhava para cima e via Kakugo a muitos metros no ar. Ele descia com um pisão e Otton desviava. Em seguida, Kakugo entrava com sua direita e pensava: do golpe de miragem ao golpe fantasma. O golpe especial do Genshinkage explodia na guarda de Otton, que era arrastado para alguns metros a fundo. Em seguida, dizia: eu já esperava que você dominasse essa técnica. O homem que a criou era o mestre do seu dojo. Então faz todo sentido. Foi minha sorte já ter praticado esse movimento antes. Mas era mostrado um ferimento no antebraço de Otton e Kakugo questionava: quem é o homem capaz de fazer esse movimento para que você o esperasse? Otton respondia: o homem que tem exatamente o mesmo pé de monstro que você. O herdeiro do estilo Nadashinkage, Gishi Miyazawa. A cena cortava para um táxi se aproximando vagarosamente da floresta onde Kakugo abrigava. Lá dentro, o motorista dizia: essa montanha é bem sinistra e cercada por muitos mitos, por isso poucas pessoas vêm aqui. Tenho certeza de que você já deve ter ouvido alguns deles antes de chegar, não é? Kibo mantinha-se calado e o taxista continuava dirigindo enquanto falava: mas já que você veio até aqui, eu tenho certeza de que deve ter algum objetivo em mente. Mas ir a um lugar desse a essa hora... você tem certeza de que é uma boa ideia, rapaz? Kibo sorria e respondia: bem, se é uma boa ideia ou não vai depender de quem eu encontrar lá. O carro se aproximava da única residência na montanha e retornávamos para Otton, que dizia: parece que você ainda não entende porque estou aqui para lutar com você. Você entende que dia é hoje? Otton entrava com um jab de direita e Kakugo desviava só colocando a cabeça para o lado. Otton carregava a sua esquerda e continuava dizendo: hoje é o aniversário da morte de Ki, ou seja, hoje é o dia em que Kishi nasceu. Kakugo arregalava os olhos e tomava a esquerda no corpo. Enquanto ele absorvia o golpe no peito, Otton continuava dizendo: 863 gramas. Quando Kishi nasceu, pesava apenas 863 gramas. Mas era óbvio desde o início que ele tinha um coração forte e que não desistiria tão facilmente. Kakugo fraquejava e Otton subia com um chute alto que era defendido. Otton já entrava em guarda e continuava dizendo: desde o seu nascimento, seu espírito era forte o suficiente para sobreviver a tudo. Ele usou tudo que lhe foi dado para aumentar sua força. Ele até se fortaleceu o suficiente para superar um caso de icterícia. Desde o dia em que nasceu, Kishi teve que superar muitas provações constantes e encarar a morte de frente. Mesmo assim, ele se tornou uma criança saudável e maravilhosa. E sem que eu percebesse, ele já estava copiando meus movimentos, desde a forma como eu usava os hashis, até a maneira como eu socava e chutava. E graças a isso ficou claro que ele tinha um talento natural. E antes que eu percebesse, sua habilidade e força eram equivalentes às de um lutador profissional. Sim, é isso mesmo. Foi quando Kishi lutou com ele. Entrávamos no flashback da luta comentada em questão. Iron Kiba contra Kibo, e esse último dizia no flashback: o sangue e os ossos que tenho todos vieram de Otton. Não importa o que você faça, não há como eu perder isso aqui. Não cairei até que a última gota de sangue me deixe. Não cairei até que meus ossos irem pó. Kakugo ouvia aquilo da boca de Otton que contava e o mesmo continuava dizendo. Quando ouvi essas palavras, fiquei muito feliz em pensar que a criança pela qual Ki dedicou sua vida a criar estava se tornando tão forte. Retornávamos para Kibo, que descia do carro e o taxista dizia: bem, eu vou te esperar aqui. Por favor, fique à vontade, só não demora muito que eu tenho medo. Kibo dizia ok e ele entrava na residência de Kakugo. Olhando de um lado para o outro, Kibo via as energias residuais deixadas por Otton e Kakugo. Em seguida comentava: como eu imaginava, ele veio aqui. Mas eu nunca imaginei que conseguiria ver as imagens deles com tanta clareza. Esses dois realmente têm uma aura forte, capaz de deixar uma impressão tão marcante. Kibo olhava para o lado e via um retrato velho, em seguida pensava: então esse é o mestre de Oichiroku Sakabe. Kibo olhava para uma marca de pé e saía da residência. Lá fora ele questionava: se seguirmos retos por essa estrada, aonde ela leva? O taxista respondia: ao mar. Kibo absorvia aquelas palavras, olhava para o chão e via a energia residual das pegadas de Otton e Kakugo. Voltávamos para o combate.
onde Otton entrava golpeando e Kakugo mantinha-se na defesa. Ele bloqueava os ataques lançados até que começava a contra-atacar. Otton, que é um mestre da defesa do estilo Nadashinkage, o maior defensor do estilo, bloqueava todos os ataques de seu oponente. Em seguida, ambos se afastavam e Otton dizia: para consolidar e aprimorar ainda mais sua força, Kishi participou de diversos torneios. Lutou com todas as suas forças e venceu todas as lutas, por mais ferozes que fossem, a ponto de cuspir sangue. Ele se tornou um homem digno de ser um herdeiro. O momento mais assustador da minha vida foi quando ele estava encarando a morte. Durou apenas 1 hora, mas durante esse tempo nada mais importava para mim. Nem o estilo Nadashinkage, nem mesmo o meu passado, nem mesmo o meu comer. Mas então, aos 19 anos, ele finalmente atingiu a idade que poderia se tornar o verdadeiro chefe do estilo Nadashinkage. A partir desse momento, Kishi dedicou-se às artes marciais do Nadashinkage. A cena cortava para o comentado em questão, Kibo, que seguia os passos das auras e comentava: parece que a lua está se escondendo atrás das nuvens, mas de qualquer forma, consigo enxergar melhor no escuro. Kibo caminhava pelo local perfeitamente, mesmo em completo breu, e retornávamos para o combate, onde Kakugo bloqueava o primeiro soco, via o segundo se aproximar, esperava ele chegar e desviava, deixando seu corpo cair. Em seguida, dava uma cambalhota para trás e parava em pé. Já Otton questionava: por que o senhor está apenas se esquivando em vez de atacar? A sede de sangue que o senhor tinha há pouco parece ter desaparecido. Kakugo respondia: você deve estar me interpretando mal. Eu só queria entender as intenções por trás dos seus punhos. Otton questionava: e você conseguiu entender as minhas intenções? Kakugo respondia: a única coisa que descobri é que não há nenhum indício de intenção assassina real por trás dos seus punhos. Parece que você veio aqui apenas para me dizer que seu Kishi Miyazawa está muito bem. Mas parece que é só isso, nada mais. Mas por causa disso, suas técnicas são bastante medíocres e cheias de falha. Você realmente achou que suas habilidades fracas seriam o suficiente para me derrotar? Otton absorvia aquelas palavras, mantinha-se calado, e quando uma onda batia na rocha ao lado e a água vinha na direção deles, Otton fechava a cara. Ele cerrava seu punho e Kakugo percebia a mudança de aura, mas já era tarde demais, pois ele tomava um golpe de esquerda no corpo. O impacto ressoava e Kakugo já percebia, Otton erguendo sua direita e batendo no rosto. Íamos agora para Kibo, seguindo os passos e chegando nas rochas em questão. Lá ele via 2 silhuetas distantes. Uma era de Kakugo de joelhos e Otton que estava em pé e dizia: não há a menor possibilidade de eu perder para o senhor, porque eu já estou morrendo. Enquanto se aproximava, Kibo pensava: é o Otton e o Kakugo Kusakabe. De volta a Otton, o mesmo continuava: não poderei mais orientar e proteger nosso herdeiro Kishi Miyazawa. Kibo ouvia aquilo e Otton continuava: tenho certeza de que você também viu aquela partida. Eu nunca tive a intenção de perder para o meu filho, mas quando perdi, fiquei com sentimentos contraditórios. Mas fiquei feliz em ver seu crescimento. Enquanto lutava com ele, eu o vi com outros olhos e hesitei no início. Mas mesmo assim, quando disse que Kishi não era meu filho de verdade, não era meu filho biológico, essas palavras não o impediram de continuar lutando. Em vez disso, ele até usou a técnica golpe fantasma do Genshinkage, sem sequer saber. Kakugo e Kibo arregalavam seus olhos e Otton continuava: foi então que ouvi a voz da morte me chamar. Um dia fui considerado o mais forte. Não sei como, mas entendi que minha vida estava prestes a terminar. Sinceramente, pensei que já teria morrido, mas parece que os céus me deram outra chance. E essa chance é garantir que você saiba quem é que o nosso verdadeiro herdeiro é. E para pôr fim a essa rivalidade entre o estilo Nadashinkage e o estilo Genshinkage, eu farei isso. Quando uma onda se aproximava, Otton disparava e pensava juntando suas mãos: este é o fim, eu o derrubarei comigo, não há nada a temer. Kibo via as mãos juntas e pensava: espera, esse é o... Antes de Kibo completar seu pensamento, uma onda forte batia e Otton pensava com as mãos juntas: estou investindo tudo que tenho na minha próxima e última mudança. Punho de Bodhisattva. Otton batia com os 2 punhos juntos e Kakugo arregalava seus olhos. Afinal, ele era acertado em cheio. O impacto ressoava, mas quando Otton se dava conta, galera, simplesmente não tinha nada na frente do seu punho. Surpreso, ele questionava: espera, como é que meu golpe não pegou nele? Só com a região da barriga supostamente intangível, Kakugo exclamava:
Estilo Yugen Shinkage, Morote Senkoken, punho perfurante com as duas mãos. Otton era acertado pelos 2 punhos na lateral da cabeça. Todo o seu sistema nervoso recebia o impacto na hora. A água do mar passava por eles e Kibo chamava preocupado. Kakugo olhava para o rapaz e afastava seus punhos. Otton caía na hora. E novamente, a água do mar chegava e dessa vez Otton começava a ser puxado. Kibo prontamente saía correndo, encurtava rapidamente e pegava seu pai enquanto dizia: Otton, acorda! Ei, tá me ouvindo, Otton? Kakugo aconselhava. Talvez seja melhor não mexê-lo muito. Kibo questionava. Quê? O que você disse? Kakugo explicava. O sangue que chega ao cérebro dele pode ter sido cortado. É muito provável que Otton já esteja morto. Kibo fechava a cara, mas na mesma hora Otton se levantava dizendo: Saia daqui, Kishi. Surpreso, Kibo dizia: Otton, já basta. Kakugo mantinha-se calado e Otton dizia: Não, ainda não acabou. Eu ainda tenho forças. Vim aqui para acabar com isso de uma vez por todas. Preciso reunir todas as minhas forças. Não há a mínima possibilidade de eu deixar essa luta terminar assim. Não enquanto eu ainda puder me mover. Kibo absorvia aquelas palavras e Kakugo dizia: Então essa é a força de vontade que nasceu do homem Seiko Miyazawa. Otton continuava dizendo: Existem tantas pessoas buscando seu destino quanto estrelas no céu. Elas podem ter nascido no mesmo dia e ter os mesmos olhos, mas seus destinos ainda serão diferentes. Kibo chamava preocupado, mas Otton ignorava. A onda batia nele e ele dizia: Isso ainda não acabou. Kibo não sabia o que dizer e Kakugo aguardava enquanto pensava. Não vou desistir de vencer esse homem, mas se eu quiser vencê-lo, terei que arriscar minha vida. Não há caminho fácil para a vitória. Preciso usar todas as minhas forças e encontrar um jeito de seguir em frente. Seguir em frente, né? Kibo pressentia algo e alertava: Ei pai, cuidado! Ele está se preparando para um grande movimento. Assim como antecipado, Kakugo virava o corpo e soltava um pisão herculano que ecoava nas rochas. A onda batida se erguia e Kakugo avançava pensando: Seguir em frente. Sim, eu seguirei. Golpe fantasma. Kakugo golpeava distante. O impacto do vento somado com a água no local disparava na direção de Otton. E enquanto isso, Kakugo pensava: Preciso seguir em frente neste exato momento. Essa é a única maneira de garantir que eu consiga superar isso. Nos era mostrado o golpe fantasma formando um punho. O impacto ressoava e o corpo de Otton começava a cair. E enquanto isso acontecia, galera, Kiryu também caía na cidade. Ambos batiam de costas contra o solo. Ou seja, a luta de Kiryu e Otton acontecia ao mesmo tempo. Kibo via seu pai sumindo na maré e rapidamente corria até ele. O filho erguia o pai e dizia: Otton, fica comigo, Otton. Otton não respondia e Kakugo pensava: Dizem que a vida foi criada há 46 bilhões de anos e que ela veio do mar. Kakugo se aproximava de seu filho biológico e amenizava: Apesar de eu ter usado uma técnica penetrante nele, ele deve ficar bem. Eu não lhe causei um ferimento mortal. Ele ficará bem se descansar um pouco. Eu não me perdoaria se tirasse a vida de um homem assim, sem motivo algum. Eu não queria essa briga. Foi ele quem pediu por ela. Kibo deixava seu pai no chão e se levantava questionando: Você tá querendo dizer que não é o responsável por nada disso? Kakugo respondia: Não é isso que eu estou tentando dizer. Tudo que estou dizendo é que lhe dei o que ele queria. E isso poderia ser a morte ou uma derrota. E eu queria ter certeza de que também conseguiria o que queria. Há algo que compreendi nesta luta, e é que existe algo maior que governa todos nós. Talvez a vontade de um lutador. Pelo menos foi o que pensei a princípio. Mas não é isso, e sim o amor. E movia aquilo, fechava o punho e Kakugo continuava dizendo: O famoso tigre silencioso era um homem digno de respeito. Um guerreiro orgulhoso e um pai exemplar. Você também precisa se tornar um líder respeitável, semelhante ao tigre silencioso. Kibo questionava: Um líder respeitável? Kakugo explicava: É uma barreira enorme que você terá que escalar para superá-lo. Mas a menos que o faça, você não se torará o verdadeiro líder. Kibo dizia: Você me dando conselhos. Parece que todos querem me dizer que você é meu pai e que isso é algo grandioso. O Kiryu me disse algo parecido, mas as palavras de Kiryu podem ter sido influenciadas em certa medida por seu estado ou sei lá o que, já que ele agora se assemelha mais a uma águia ferida à procura de sua presa. Ou melhor,
Ele está mais para um dragão demoníaco ferido neste momento. Kakugo dizia: mas não é uma teoria ruim. Você parece não se importar muito. Kibo dizia: tudo o que me importa é o fato do meu pai ter sido espancado na minha frente. E o homem responsável ainda tá aqui. Parece que nós dois estamos mesmo destinados a lutar. Kakugo arregalava os olhos, claramente chateado com aquela possibilidade, e pensava enquanto via Kibo avançando. A vida das pessoas não passa de um piscar de olhos na eternidade. No entanto, as pessoas continuam a viver suas vidas. Elas lutam contra o destino, seja seguindo um caminho pré-determinado por um deus ou um caminho próprio construído sobre a tristeza. Uma onda batia na rocha e quando Kibo iria acertar o soco, ele pensava: eu vou bater nele com toda a minha força, vou bater na cara dele com tudo que eu tenho. Quando Kibo iria bater, Kakugo simplesmente desaparecia de seus olhos. Então o chefe atual do Nadashinkage pensava: o quê? Mas pra onde ele foi? Kibo olhava em volta e dizia em voz alta: ei, seu covarde, você tá fugindo? Volte aqui, covarde! Que droga! Kibo olhava em volta e segurava seu pai para não ser levado pelo mar. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. A luta de Oton e Kakugo é muito bonita, mas aqui fica claro o nível de força absurdo que esse personagem do Kakugo Kusakabe tem. Enfim, pessoal, se curtiram o vídeo, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.